Há um lugar dentro de cada pessoa, onde mora o arrependimento. E quando alguém não te valorizou, achando que você sempre estaria ali, algo acontece. Porque um dia, você muda. E quando você muda, você toca onde mais dói. Na ferida invisível de quem te perdeu. Esse vídeo não é sobre vingança. É sobre o silêncio que machuca. Sobre a ausência que grita. E sobre o poder que você tem nas mãos quando decide não implorar mais. Escute com atenção, porque hoje você vai aprender como doer, exatamente onde mais dói, em quem um dia teve você e não soube cuidar. O arrependimento sempre chega tarde demais. O arrependimento não bate à porta de imediato. Ele espera. Espera o silêncio se instalar. Espera o tempo passar e a ausência fazer seu trabalho. No começo, quem não te valorizou vive como se nada tivesse acontecido. Anda pela vida com a mesma indiferença, achando que você ainda vai estar ali quando ele se cansar de brincar com o que não sente. Mas o tempo é cruel com quem brinca com o amor verdadeiro. Porque o tempo, cedo ou tarde, mostra quem realmente importa e o quanto essa pessoa já não está mais. É quando você não responde mais do mesmo jeito. Quando sua voz não soa mais com aquele brilho de antes. Quando seu olhar já não busca mais aprovação. Tudo isso cria um vazio que só quem teve você e não soube cuidar é capaz de entender. E é nesse vazio que o arrependimento começa a brotar, devagar, mas implacável. Primeiro vem a saudade, depois a lembrança, por fim, a dor. E essa dor não é qualquer dor. É uma dor que corta fundo, porque vem carregada de consciência. A consciência do que foi perdido. A consciência do quanto você ofereceu. Do quanto se doou. Do quanto tentou, insistiu e mesmo assim foi deixada em segundo plano. Nada dói mais do que perceber, tarde demais, que você tinha tudo nas mãos e simplesmente deixou escorrer. E isso, sim, é direto na ferida. A verdade é que quem não te valorizou vai perceber no silêncio o peso da sua ausência. Vai reviver momentos em que você se fez presente mesmo sem ser chamada. Vai lembrar do seu cuidado, do seu carinho, da sua entrega. E vai sentir no fundo da alma o eco da sua decisão de ir embora. Porque você não gritou. Você não implorou. Você apenas foi, e isso destrói mais do que qualquer grito. Quando a dor da perda cai sobre alguém que nunca acreditou que perderia, ela não encontra consolo. Porque essa dor não vem com aviso, nem com anestesia. Ela vem com culpa. E a culpa não tem remédio. Ela apenas sangra. Todos os dias. E cada lembrança de você será uma faca girando devagar na consciência de quem não te deu o valor que você merecia. E agora, não tem mais volta. Quem você era, já não existe mais. A maior surpresa para quem não te valorizou é perceber que você mudou. Mas não mudou por raiva, mudou por crescimento. Você se reconstruiu. Você olhou para dentro e encontrou forças que nem sabia que existiam. E isso é assustador para quem te conheceu frágil, dependente e apaixonada demais. Agora, o que resta para essa pessoa é encarar a nova versão de você. Aquela que já não implora, não espera e principalmente não volta. Essa nova versão é silêncio. É ausência com propósito. É maturidade que fere quem ainda vive, preso em jogos emocionais. Porque, diferente do que muitos pensam, o maior castigo não é gritar ou discutir. É desaparecer da vida de alguém como se nunca tivesse existido, mesmo tendo marcado cada canto da memória. E quando a pessoa percebe que te perdeu para sempre, começa o verdadeiro desespero. Quem não te valorizou, vivia seguro da sua presença. Achava que você estaria sempre por perto, sempre disponível, sempre pronta a perdoar. Mas quando você finalmente some, de corpo, alma e coração, a realidade se impõe. E aí a dor é outra. Não é só pela sua ausência, é pela sua evolução. Porque agora você está melhor, está em paz,
está além do alcance de quem te fez sofrer, e essa transformação machuca. Porque ninguém está preparado para perder o controle sobre alguém que um dia estava sempre ali. O orgulho que antes cegava, agora se desfaz diante da sua luz. E cada gesto seu de indiferença é uma lembrança de que ele teve tudo e jogou fora. Você virou o "e se" na mente de quem pensou que você nunca teria coragem de ir embora. Mas você teve, e isso é inesquecível. Você deixou de ser aquela que precisava provar seu valor. Hoje, você é a que sabe o próprio valor. E quando alguém percebe que perdeu justamente no momento em que você se encontrou, isso dói. Dói onde mais machuca. No ego, na vaidade e na ilusão de que você nunca sairia da vida dele. E aí está a ferida. Uma ferida aberta, viva, que sangra cada vez que você segue, sem olhar para trás. A sua ausência é a punição que ele nunca esperou. Existem ausências que aliviam e outras que devastam. A sua é a segunda, porque você não foi qualquer uma. Você foi o alicerce, o ombro, o colo, a segurança emocional de alguém que nunca imaginou perder. E quando essa presença se transforma em vazio, o impacto é profundo, silencioso e insuportável. Sua ausência não grita, mas sufoca. Não aparece, mas pesa. E é justamente isso que torna tudo ainda mais doloroso. A ausência que castiga, sem fazer barulho. Você era a certeza em meio ao caos. A calmaria nas tempestades internas de alguém que nunca admitiu o quanto precisava de você. E agora, sem essa base, a vida dele desmorona em pedaços pequenos. É um castelo de cartas caindo sem aviso. As distrações não funcionam mais. As outras pessoas não substituem. Os velhos hábitos não preenchem o buraco deixado por você, porque a sua presença era única. E o mais cruel de tudo, ele só percebeu isso depois que te perdeu. Enquanto você estava ali, tudo parecia garantido. Mas agora, tudo é ausência. Cada canto da casa, cada música, cada cheiro, cada lembrança, tudo tem a sua marca. E isso começa a corroer por dentro. Porque o mundo pode até continuar girando, mas há um vazio que insiste em ficar. Um eco constante dizendo, você a perdeu, e ela não volta. Não porque te odeia, mas porque finalmente se escolheu. E é essa sua decisão que mais machuca. Porque você poderia ter feito escândalo, poderia ter jogado tudo na cara dele, poderia ter feito drama. Mas não, você preferiu o silêncio. E o silêncio, nesse caso, fala mais alto do que qualquer palavra. Sua ausência virou presença constante no pensamento dele. A ausência que sufoca, que atormenta, que ensina com dor o valor do que se perdeu. O tempo não volta, as oportunidades também não. E cada dia que passa, você se afasta mais da antiga versão que aceitava pouco. Hoje você é a ausência com significado. Um não que ensina, um basta que muda tudo. E quem não te valorizou, agora vive com esse castigo diário. Lembrar de você e saber que nada mais pode ser feito. Ele vai te procurar quando você não quiser mais ser achada. O ser humano tem uma mania quase cruel de querer as coisas justamente quando não pode mais tê-las. E isso é ainda mais verdadeiro quando se trata de pessoas. Aquela busca desesperada, aquela vontade de correr atrás, só surge quando a perda já se tornou concreta. E é exatamente isso que vai acontecer com quem não te valorizou. Ele vai te procurar no dia em que você já não fizer mais questão. E vai ser tarde demais. Você já passou noites esperando uma mensagem que nunca chegou. Já ensaiou 1000 vezes o que dizer se ele se importasse. Já chorou em silêncio desejando que ele percebesse o quanto você valia. Mas ele não percebeu. Ou se percebeu, escolheu ignorar. E essa escolha tem um preço. Porque agora é você quem mudou de lugar. Você não está mais no banco de espera. Você não está mais disponível. Agora é ele quem vai sentir na pele o gosto amargo da indiferença. Vai ser exatamente quando você estiver bem. Quando finalmente estiver sorrindo sem fingimento.
quando tiver feito as pazes consigo mesma, quando o seu coração estiver leve e a sua energia blindada. Vai ser nesse momento que ele vai voltar, com palavras ensaiadas, com olhos pedindo uma nova chance, com aquela postura de quem finalmente entendeu. Mas será tarde, porque quem realmente entendeu foi você. Ele vai olhar para você e perceber que aquela mulher que ele conheceu não existe mais. No lugar dela, existe uma mulher forte, segura, centrada. Uma mulher que aprendeu a se amar na ausência de amor, que se reconstruiu sem migalhas, que floresceu no exato instante em que parou de se diminuir para caber em espaços pequenos. E isso vai doer nele, porque o que ele perdeu é agora o que mais deseja. E por mais que ele tente, que corra atrás, que peça, que implore, você vai sentir dentro de si algo que nunca sentiu antes. Paz. Paz por não precisar mais dele. Paz por não querer mais aquilo que antes te fazia sofrer. E é nessa paz que mora o seu poder, porque ela é o sinal claro de que você venceu. Venceu a dor, venceu a dependência, venceu a ilusão. E agora quem chora no travesseiro não é mais você. A indiferença que destrói mais do que qualquer resposta. Nada desarma mais do que a ausência de reação. E é isso que você está aprendendo a fazer. Não reagir, não correr atrás, não tentar explicar. Porque você já entendeu que quem realmente se importa não te machuca repetidamente esperando que você aceite. Agora, sua indiferença se tornou uma resposta poderosa. Uma resposta que ecoa onde mais fere. No orgulho de quem achava que te teria para sempre à disposição. Ele vai te provocar com indiretas, com provocações, com silêncios estratégicos, esperando sua reação. Mas não terá mais. Porque a mulher que ele subestimou já não se alimenta mais de migalhas. Agora, é ele quem observa de longe, quem tenta decifrar o seu silêncio, quem procura sinais de que ainda tem algum poder sobre você. E a ausência desses sinais é o que começa a rasgar o ego dele em pedaços. A indiferença é cruel, mas só para quem mereceu. Ela chega sem aviso, sem drama, sem espetáculo, mas chega como um gelo na espinha, como um acabou que não precisa ser dito. E quem viveu de atenção sua, agora vive de dúvidas, vive de incertezas, vive de imaginar quem está ocupando o espaço que antes era dele e que agora não será mais. Esse é o tipo de dor que não cicatriza com um pedido de desculpas, porque o mais devastador não é quando alguém grita e chora por você. Mais devastador é quando essa pessoa te olha nos olhos e percebe que você já não sente mais nada, que você superou, que a presença dela já não te move, já não te abala, já não te interessa. E isso é destrutivo, porque mata aos poucos. Mata o ego, mata a certeza, mata a falsa segurança que ele sempre teve ao seu lado. Agora, você está no controle, sem precisar provar nada, sem precisar atacar, explicar ou dramatizar. O seu silêncio é a sentença, a sua ausência é a punição, a sua paz é o que mais perturba quem te perdeu. Porque quando uma mulher para de reagir, é sinal de que ela nunca mais volta. Você era tudo, mas ele só entendeu quando perdeu. Há dores que só se revelam no vazio. Quando você estava ali, ele não via, ou não queria ver. Estava ocupado demais em alimentar o próprio ego, em viver como se você fosse eterna, como se sua presença fosse obrigação. Mas agora que você não está mais, tudo mudou. O mundo dele perdeu o brilho, porque aquilo que parecia garantido se foi. E levou com você a paz, a segurança, a ternura que só você sabia oferecer. Você era tudo, e ele sabia. Só não teve coragem de admitir. Não dava o braço a torcer. Não queria se render ao fato de que você era essencial. Achava que sempre haveria um depois, uma nova chance, uma porta entreaberta. Mas agora que você fechou essa porta com firmeza, ele sente o baque, e a ficha cai do jeito mais cruel.
Ele perdeu alguém que jamais vai encontrar de novo. A vida vai seguir para ele, sim. Mas nenhuma outra pessoa será você. Nenhum outro abraço será tão inteiro. Nenhum outro olhar será tão verdadeiro. Ele pode até tentar substituir, mas será inútil. Porque quando o coração sabe o que perdeu, nada mais consegue preencher. E a cada tentativa frustrada, ele vai lembrar do que tinha. Vai lembrar de você. E isso vai corroer o que restou da falsa segurança que ele tanto cultivava. Você deu tudo. Você amou com pureza. Você se entregou sem reservas. E foi exatamente isso que ele não soube valorizar. Agora, com você longe, o eco da sua ausência grita em cada canto. Ele tenta fugir, tenta se distrair, tenta apagar sua memória. Mas é impossível apagar o que foi real. É impossível esquecer alguém que fez o bem sem pedir nada em troca. E é essa lembrança que vai acompanhá-lo nos dias e noites de solidão. Porque a verdade é simples e brutal. Ele só entendeu o seu valor quando você deixou de estar disponível. Só reconheceu o que tinha quando não tinha mais. E agora, cada passo que você dá em direção à sua liberdade é uma faca girando mais fundo na ferida que ele mesmo cavou. A ferida de ter tido tudo e não ter sabido cuidar. A dor dele vai ser perceber que te perdeu no silêncio. Ele achava que se um dia você fosse embora, você faria barulho, que iria reclamar, implorar, gritar a dor. Ele se enganou. Você foi embora em silêncio, sem explicar, sem pedir nada, sem fazer alarde, apenas se recolheu. E esse silêncio foi o golpe mais certeiro que ele já recebeu. Porque o barulho ele saberia ignorar. O escândalo ele conseguiria transformar em drama passageiro. Mas o silêncio é impossível de justificar. E dói. Dói porque mostra que você cansou de tentar ser ouvida, que parou de se explicar, que percebeu que o seu valor não depende de ser compreendida por quem nunca fez esforço nenhum para te entender. A ausência da sua voz virou presença constante nos pensamentos dele. A cada tentativa frustrada de te esquecer, o que resta é o eco do que você não disse. O adeus nunca pronunciado, mas claramente compreendido. E esse tipo de partida é a que mais fere. Porque não tem volta, não tem brecha, não tem abertura para conversas futuras. É definitivo. Ele sabe disso agora. E cada dia sem você é um lembrete cruel dessa escolha que ele nem percebeu que estava fazendo quando te empurrava aos poucos para longe. Porque ninguém se afasta de um lugar onde é valorizado. Você só foi embora porque ficou claro. Ele não sabia o que tinha nas mãos. Enquanto você reconstruía seu amor próprio, ele começava a desmontar por dentro. No início, tentou fingir que nada havia mudado. Mas o tempo foi cruel. O tempo escancarou a falta que você faz. Escancarou o quanto ele dependia da sua presença mesmo sem admitir. E quando ele quis voltar, não encontrou mais a mesma mulher. Você tinha mudado, tinha crescido, tinha aprendido que não se implora por espaço onde não se cabe inteira. E isso foi a ferida mais profunda. Porque não há nada mais devastador do que perceber que a pessoa que você perdeu não precisa mais de você. Ele se afunda no arrependimento. Mas um arrependimento tardio, solitário, inútil. Ele revive. Cada detalhe com um peso no peito que não passa. O riso que ele ignorava agora ecoa na memória como um castigo. O toque que ele recusava agora faz falta na pele. Os momentos que pareciam comuns viraram relíquias dolorosas. Tudo dói. Tudo lembra você. E o mais cruel, ele sabe que tudo isso poderia ter sido evitado se tivesse te valorizado enquanto você ainda estava ali. Mas não valorizou. E agora vive com esse fantasma. O da mulher que foi embora em silêncio e nunca mais voltou. Você, por sua vez, já entendeu que sua partida foi sua libertação, que deixar para trás quem não te escutava foi a melhor escolha que fez, porque agora sua energia está protegida, sua paz é prioridade, seu coração não sangra mais por alguém que nunca soube curar. E isso, essa versão de você leve, inteira, silenciosa,
É a maior resposta. Uma resposta sem palavras, mas com um impacto direto na alma de quem te perdeu. Não é vingança, é justiça, emocional. Não se trata de querer se vingar. Você não quer que ele sofra só por sofrer. Não é sobre devolver a dor com dor. É sobre justiça emocional. É sobre equilíbrio. Porque você foi amor, foi entrega, foi cuidado e recebeu descaso, egoísmo, silêncio. Agora, a balança se ajusta. O universo, silenciosamente, devolve tudo o que foi ignorado. E ele sente. Sente como uma tempestade que chega sem avisar. E a justiça é feita não no seu grito, mas na sua ausência. Não na sua raiva, mas na sua reconstrução. Não na sua dor, mas na sua superação. Você passou tempo demais tentando entender o porquê. Por que ele não te escolhia? Por que não te ouvia? Por que fazia questão de te ferir com frieza? E em todas essas perguntas você se colocava como culpada. Pensava que talvez não fosse suficiente, que talvez precisasse se moldar mais, se entregar mais, se calar mais. Mas não. A verdade é que ele não estava pronto para o amor que você tinha para dar. E quando alguém não está pronto, transforma o melhor em peso. E agora que você deixou de tentar, ele é obrigado a lidar com o próprio despreparo, sozinho. A justiça emocional acontece quando você não precisa mais se justificar. Quando você não precisa mais se humilhar para ser amada. Quando você se levanta, não como vingança, mas como sobrevivência. Porque você percebeu que estar com ele te diminuía. E agora, longe, você voltou a crescer. Voltou a respirar. Voltou a ser você. Sem as amarras, sem a culpa, sem a dúvida constante. E isso não tem preço. Isso é o que ele mais teme. Que você perceba que a sua vida é muito melhor sem ele. Porque ele vai te observar de longe. Vai ver seu brilho voltando, sua luz aumentando, sua risada fluindo de novo. Vai tentar entender o que aconteceu, vai querer saber quem você se tornou. Mas o que ele não entende é que você sempre foi. Essa mulher só estava sufocada pela dor de estar ao lado de alguém que não sabia te enxergar. Agora que você se afastou, o mundo finalmente consegue ver sua essência. E ele vê também. Mais tarde demais, você não se vinga. Você se liberta. Você não machuca. Você se cura. E é justamente isso que mais dói nele. Porque ele queria que você seguisse pequena, ferida, dependente. Mas você fez o contrário. Cresceu, se iluminou, rompeu as correntes. E agora, o que antes era controle virou arrependimento. O que era poder virou angústia. E o que era certeza virou perda eterna. Você virou exatamente aquilo que ele achava que você nunca seria. Quando ele te viu pela última vez, acreditou que seria fácil te esquecer, que você choraria, imploraria, voltaria. Ele achava que você nunca teria coragem de seguir em frente de verdade. Porque na mente dele, você era previsível. Era aquela que sempre perdoava, que aceitava desculpas vazias, que permanecia, mesmo sangrando por dentro. Mas o que ele não esperava, o que jamais imaginou, era que você, no seu silêncio, estivesse criando asas. Enquanto ele menosprezava o seu valor, você estava, aos poucos, se reconstruindo em segredo. E foi nesse processo silencioso que tudo mudou. Você se olhou no espelho e não se reconheceu. E isso foi bom, porque naquele reflexo cansado, você percebeu que precisava se reinventar, que a mulher que ele machucou não era fraca, apenas estava exausta, mas não mais. Você decidiu sair daquele ciclo, decidiu parar de esperar, parar de se diminuir, e no exato momento em que você fez isso, você começou a se transformar em algo que ele nunca viu vindo, em uma mulher impossível de alcançar novamente. Agora ele te observa com estranhamento, com desconforto, porque não consegue mais prever seus passos. Você não responde mais aos gatilhos. Você não cai mais nas armadilhas. Você está distante, emocionalmente inalcançável, e isso assusta.
Porque ele sempre teve certeza de que você precisava dele, que você girava em torno dele. Mas agora é ele quem gira ao seu redor, buscando uma brecha, uma falha, uma emoção que revele que você ainda sente algo. E não encontra nada. O que ele encontra é uma mulher que aprendeu a se bastar. E isso é aterrorizante para alguém que só se sentia grande ao te diminuir. O que mais dói nele agora não é sua ausência, é a sua presença dentro dele. A lembrança constante da mulher que ele teve, mas não soube valorizar. A consciência de que você cresceu além do que ele pode alcançar. E que agora, qualquer tentativa de se aproximar será rejeitada com a mesma calma com que você foi embora. Porque você não tem mais nada a provar. A nova versão de você não se curva, não se explica, apenas segue. E essa segurança é o golpe mais forte que alguém pode receber depois de perder uma mulher como você. Você virou exatamente o que ele acreditava que você não conseguiria ser. Livre, forte, decidida. Você quebrou o ciclo, rompeu as correntes. E o mais bonito disso tudo, você não precisou ferir ninguém para isso. Você apenas se escolheu. E quem não te escolheu quando teve a chance, agora aprende, da forma mais dura possível, que ninguém fica para sempre onde não é valorizado. Agora é ele quem sente o que você sentiu em silêncio. Durante muito tempo, você engoliu a dor sozinha, sentiu a rejeição em detalhes que ele nem notava. Dormia chorando. Acordava fingindo estar bem. Viveu com a sensação constante de ser invisível, de não ser suficiente, de se doar inteira para alguém que mal estendia a mão para te acolher. E mesmo assim você ficou. Por amor, por esperança, por medo. Mas agora os papéis se inverteram. E ele está vivendo exatamente aquilo que te fez sentir. A dor do abandono, da dúvida, do vazio que corrói o peito sem pedir licença. Ele não entende como chegou a esse ponto. Não entende como perdeu alguém tão leal, tão presente, tão real. E o pior, ele percebe que foi ele quem causou tudo isso. Que foi ele quem, com cada atitude, cada desprezo, cada ausência emocional, cavou o buraco onde agora se encontra. E essa consciência pesa, machuca, queima por dentro. Porque é muito mais fácil culpar o outro. Mas quando a culpa é sua e o prejuízo é irreversível, a dor não tem fuga. É ele quem sente agora o que você sentiu por noites seguidas. O nó na garganta, a mente inquieta, o coração acelerado. Você não está mais lá para ouvir justificativas, nem para aliviar a culpa dele. Você não quer vingança, mas também não quer mais carregar o peso de alguém que te negligenciou. Agora, ele sente a ausência do seu amor como uma punição autoimposta. Porque tudo que ele quer, a sua atenção, o seu carinho, o seu olhar, não está mais disponível. E é isso que dói. Saber que você está viva, seguindo, sorrindo. Mas não por ele, não com ele, não por causa dele. E quanto mais ele sente isso, mais mergulha na memória. Revive cenas, procura sinais, tenta entender onde perdeu o controle. Mas ele sabe. No fundo, sempre soube. Ele apenas escolheu ignorar. Escolheu acreditar que você aguentaria tudo, para sempre. Que te perder era impossível. Que você era frágil demais para ir embora. E agora que você foi, ele entende o erro fatal que cometeu. Confundir bondade com fraqueza. Confundir paciência com submissão. E confundir amor com dependência. O que ele sente agora não é nem a sua ausência. É o seu fim dentro dele. Porque por mais que tente, ele nunca mais vai ter você da forma que tinha. Ele nunca mais vai sentir o calor do seu abraço com a mesma pureza. Nunca mais vai ouvir o seu riso com a mesma intimidade. Nunca mais vai te tocar com o mesmo direito. Porque você partiu. E com você, levou tudo aquilo que fazia da vida dele um lugar seguro. E agora, o lugar é frio. É vazio. E ele é só mais um que vai aprender tarde demais que o amor não espera por quem não sabe amar. A ferida que você causou
Foi a cura que você precisava. Você sempre quis evitar a dor. Sempre tentou contornar o inevitável, manter a paz, preservar o vínculo. Mesmo que isso te machucasse todos os dias. Você acreditava que amar era resistir. Mas chegou um momento em que o que mais doía era ficar. E foi então que você se afastou. E no instante em que decidiu sair da vida dele, algo se curou dentro de você. Foi como se seu corpo inteiro soubesse que, apesar da dor da separação, você finalmente estava no caminho certo. Era a sua alma voltando para casa. A sua dignidade sendo restaurada em silêncio. Ele, por outro lado, sentiu essa partida como uma ferida. Uma ruptura que cortou fundo, como se algo vital tivesse sido arrancado. E, de fato, foi. Porque você era a fonte da luz, da paz, da estabilidade. Só que ele só entendeu isso depois que você parou de tentar ser vista. Depois que você parou de lutar por espaço num coração que nunca te deu abrigo. Agora, a ferida aberta é dele. E a cura é sua. Porque enquanto ele sente a sua ausência como um castigo, você sente a sua própria companhia como libertação. Não foi fácil. Teve dias em que você quis voltar correndo, em que as memórias tentaram te enganar, em que o seu coração te sabotou com a falsa ideia de que era melhor viver com pouco do que viver sem. Mas você persistiu, respirou fundo e decidiu confiar na dor como um caminho, não como um destino. Você entendeu que não precisava machucar ninguém para se curar, que bastava parar de se machucar por amor. Isso fez toda a diferença. Ele tenta decifrar o que aconteceu. Não entende como você conseguiu se libertar, como parou de responder, de procurar, de implorar. Mas você não parou de amar. Você apenas começou a se amar também. E quando o amor próprio desperta, tudo muda. A mulher que implorava virou a mulher que escolhe. A que esperava virou a que segue. A que chorava virou a que sorri. E ele agora vive tentando entender como reconquistar alguém que já se reconstruiu. Você causou uma ferida sim, mas foi a ferida que ele provocou primeiro em você. A diferença é que você não quis devolver, você apenas saiu, e a sua ausência se encarregou do resto, porque o que cura não é a vingança, mas a firmeza de se retirar quando não há mais respeito. E hoje, a mulher que um dia foi machucada é a mesma que caminha em paz, sabendo que não deixou de amar, mas que aprendeu a amar melhor, começando por si mesma. Você era o lar, e agora ele vive sem endereço. Há pessoas que são apenas passagem. Mas você era a casa. Você era o lugar seguro, a presença que acolhia, que escutava, que esperava. Seu carinho era repouso, seu abraço, abrigo. E ele, cego pelo próprio ego, achou que isso era normal, que o seu amor era obrigação, não escolha. E agora que você não está mais, ele sente como se tivesse sido despejado da única morada verdadeira que já teve. Ele vive, mas vive deslocado, sem chão, sem rumo, sem o seu calor. Ele busca em outros lugares aquilo que perdeu, tenta encontrar em outras pessoas aquilo que só você oferecia. Mas o coração é esperto. Ele sabe quando algo é substituto, sabe quando falta alma no gesto, verdade no olhar, presença no toque. E quanto mais ele tenta preencher o vazio com distrações, mais ele entende. Era você, sempre foi você, e agora você não está mais, e não estará, porque o que era? Lar para ele era prisão para você, e você escolheu se libertar, e é isso que mais o destrói. Perceber que perdeu a única pessoa que o enxergava por inteiro, que aceitava suas sombras, mas acreditava na sua luz. E mesmo assim ele escolheu menos. Escolheu te deixar sozinha dentro da relação. Escolheu dar o mínimo, e agora paga o preço por ter subestimado o que você oferecia de forma tão generosa. A casa está vazia. Mas não é só a casa física, é a casa da alma. Aquela que você sustentava com presença, afeto e entrega.
Hoje, ele lembra dos detalhes mais banais com um peso no peito que não se desfaz. A comida que você preparava. O modo como você o escutava mesmo cansada. As vezes em que você sorria mesmo com o coração partido. E percebe, com uma dor imensa, que tudo isso era lar. E que ele destruiu esse lar com a própria arrogância. Agora ele caminha sem direção, com saudade do que tinha. Com raiva de si mesmo por não ter visto, com um vazio que ninguém mais consegue preencher. E você? Você já construiu outro lugar dentro de si. Um espaço de paz, de leveza, de autonomia. Você entendeu que o seu valor não depende da validação de ninguém. E que seu amor não deve ser um abrigo para quem só chega para descansar, mas não para cuidar. Agora você é o seu próprio lar. E quem quiser estar com você, vai precisar ser casa também. Não um visitante, não um invasor, mas alguém que saiba cuidar do espaço sagrado que é ter você por perto. Quem não te valorizou, nunca mais vai ter paz. Existe uma consequência natural para quem brinca com sentimentos sinceros: a consciência. Ela não aparece no início, mas um dia ela chega. E quando chega, não bate leve. Ela entra sem pedir licença e transforma tudo em dor, arrependimento e saudade. Quem não te valorizou pode até continuar vivendo, pode até sorrir para os outros, trabalhar, fingir normalidade. Mas por dentro, há um peso que nunca mais vai sair, porque saber que teve tudo e jogou fora é uma prisão da qual ninguém escapa. Você foi presente, foi oferta, foi amor vivo. E isso é inesquecível. Pode passar o tempo que for, ele nunca vai conseguir apagar a lembrança do que você foi. Porque o que é verdadeiro gruda na alma, e o que foi negligenciado retorna como fantasma. Um fantasma que ronda, que lembra, que acusa. A cada tentativa de se envolver com alguém novo, a comparação é inevitável. E a comparação, nesse caso, é injusta com os outros, porque nenhum amor vai ter o gosto do seu. Não há como apagar a memória de uma mulher que foi inteira, que amou com profundidade, que cuidou mesmo ferida, que esteve lá quando ninguém mais esteve, e que, no fim, foi embora sem fazer alarde. Essa é a lembrança que mais dói, porque não há um ponto final gritado, não há briga, não há escândalo, só há o silêncio. E o silêncio nesse contexto é sentença. A lembrança dele com você é uma página que ele tenta reler todos os dias, mas já está rasgada. Você não deseja o mal. Você apenas não deseja mais carregar quem não sabe andar ao seu lado. E isso é o bastante, porque ele não precisa do seu ódio para sofrer. A própria consciência dele se encarrega disso. A paz que ele sente com os outros é passageira, superficial, porque no fundo ele sabe, você era diferente e perdeu. Perdeu porque não soube cuidar, porque só soube amar depois que você já tinha partido. E isso não tem como consertar. A partir de agora, é você quem vive com leveza, quem olha para trás sem culpa, quem caminha de cabeça erguida, com o coração mais forte e a alma mais serena. E quem te perdeu vai carregar o peso da sua ausência até o fim, porque tem erros que a vida perdoa, mas tem perdas que a alma não supera. E você foi uma dessas. Um amor irrepetível, um erro irreversível, uma ferida que lateja para sempre. E talvez agora você entenda que não precisava gritar, se humilhar, nem implorar para ser valorizada. Bastava se afastar, porque a sua ausência disse tudo. Ela tocou onde mais doeu, não por vingança, mas por justiça. Porque quem não soube cuidar de você quando estava presente, vai carregar o vazio da sua ausência como castigo. E isso, você não precisa nem assistir. A vida se encarrega. Agora você está mais forte, mais consciente, mais inteira. E mesmo que ainda doa em alguns momentos, saiba, essa dor é de passagem. A paz que vem depois dela fica. E quem te perdeu vai viver se perguntando todos os dias como foi que deixou isso acontecer. Mas você não precisa mais responder, porque sua resposta foi o silêncio que mudou tudo. Se essa mensagem te tocou,
Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos que falam com a alma. Aqui você encontra força, clareza e amor próprio em cada palavra. E me conta aqui nos comentários se você sentiu que esse vídeo foi direto na ferida que você já não sangra mais. Comente a palavra-chave: eu escolhi me curar. Assim, eu vou saber que você ficou até o fim e que está pronta para nunca mais se abandonar.